Boa noite, que bom saber que você está aí nessa expectativa, já nos acompanhando, nos esperando. Tivemos um pequeno atraso, mas não se preocupe, vamos compensar esse atraso, viu? Mas Deus abençoe você, que noite maravilhosa nós tivemos ontem aqui, quão foi impactante aquele testemunho da nossa irmã, a irmã Cris, e que o Senhor abençoe vocês. Eu estou aqui me ouvindo, que o Senhor abençoe você, que no nome de Jesus você possa estar alegre, apesar de qualquer situação. Ontem nós revelamos aqui tantas coisas, se você está nos acompanhando nesses episódios de chamada para servir desde o início, assim como na vida de todo mundo, nas nossas também não é diferente, e muitos eventos acontecem, muitos que fogem ao nosso controle. Mas como eu disse ontem, eu repito hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos força por causa da alegria dele, nós temos alegria por causa da força que ele nos dá. Ele é o Deus da nossa força. A ele toda honra, glória e louvor. Você sabe que nós estamos nesse propósito, cumprindo esse objetivo do Senhor, este propósito do Senhor, nos chamadas para servir, algo que nasceu no coração de Deus e Deus plantou no nosso coração. E nós, de início, queridas, eu não entendi direito o que Deus queria. Mas acreditem, ao longo desses 2 episódios, e hoje já estamos no 3º, eu estou começando a entender o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Sem falar na vida das nossas convidadas. Deixa eu dar aqui uns toques. Serão sempre meninas, viu? Serão sempre convidadas. A princípio, não chamaremos homens para este primeiro tempo. Serão sempre meninas. Você já sabe, já fica aí na expectativa. Eu sei que você está na expectativa de saber quem é a convidada de hoje. Mas lá para o final eu vou pedir para você dizer quem será a convidada da próxima. Eita, deixa eu te dar um aviso. Logo de primeira, são avisos muito importantes. Primeiro, na próxima semana, não será na quarta-feira a nossa live. Será na quinta-feira, porque na quarta-feira que vem, 3 de setembro, nós teremos culto presencial aqui no nosso ministério, na sede, culto dos homens, promovido pelos homens para toda a igreja. Então, por causa disso, na semana que vem, estaremos aqui na quinta-feira. Mas hoje, estamos aqui também para louvar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Um outro aviso, você já sabe, tira print, acompanha, convida, envia para 10 pessoas. Não fica só com isso para você. Se os últimos episódios edificou a sua vida, evangeliza, edifica, que isso possa edificar outras pessoas. Então, marca a comunidade do Deus Vivo Sede, né? Chama aí os irmãos. Sei que também tem os nossos irmãos, nossas irmãs lá do Clima Bom, comunidade do Deus Vivo Clima Bom. Que Deus abençoe todas elas, em nome de Jesus. É importantíssimo que vocês também participem conosco. Então, eu estou aguardando esta interação de todos vocês. Então, nós vamos sempre estar lembrando a vocês para isso. Enquanto isso, eu vou dar aqui uma olhadazinha no meu celular, saber o que é que você está dizendo, quem é você que está aí. Vai colocando aí o nome. Eu já cheguei, eu estou chegando, eu estou no trabalho, sei lá onde é que você está. Já organizou tudo, todo mundo já jantou, já pediu silêncio em casa. Nessa próxima 1 hora nós estaremos aqui tratando de coisas que o Senhor nos falou. E de algo muito específico, meninas e meninos. Um chamado. Ser chamado por Deus é um privilégio. Você ouviu ontem. Você ouviu no primeiro episódio. Deus nos chamou. Para quê? Para servir. Ele nos serve. Um dia estaremos assentados a uma mesa especialíssima. Essa mesa aqui também está muito linda. Quem não sabe ainda quem é a convidada, mas se conhece um pouquinho, já tem aqui uns spoilers, alguma coisa sobre ela. Tem aqui. Quem conhece sabe que já tem uns detalhes por aqui. Mas a semelhança de uma mesa bem cuidada, de uma mesa de comunhão, de uma mesa de cura, de uma mesa de testemunhos fortes, nós também estaremos um dia, cremos nisso, assentados ao redor de uma mesa com o Rei dos Reis na ponta desta mesa. Ele estará conosco, nós ansiamos por este dia.
Nós cearemos com Ele. E você já sabe qual é o texto que nós lemos sempre, para nos lembrar da necessidade de vigiarmos em todas as áreas da nossa vida. Pegou qual é o propósito dessas lives, dessas chamadas? Qual é o propósito disso tudo? Pega a tua Bíblia, por favor. Vou colocar os óculos, saber quem está aí conosco. E também ler o texto que está em Lucas 12, a partir do 35. Lucas 12, a partir do 35, tem coisas fortes para as nossas vidas. Tem aí um bocado de meninas lindas aqui da nossa igreja. Eu quero que você convide gente de outro ministério também. Convida a tua família. Convida, manda. Ah, pastora, nada. Convida, deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Lucas 12, 35, nos fala sobre a prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir. Olha só que exortação. E conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando ele voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Por que nós estamos tratando de tudo isso? É porque nós precisamos nos preparar. Estar sempre preparado, servindo. Não se prepara parado somente. Nós nos preparamos para encontrar com o noivo, trabalhando, com a mão no arado, fazendo algo no lar, na igreja e hoje no trabalho. Antes que eu anuncie quem é a nossa convidada da noite, rapidinho essas meninas que já estão nos acompanhando. Vamos lá. Por algum detalhe aqui, vocês já descobriram quem é? Eu vou esperar um minutinho para que você me diga quem é que já está aqui conosco. Está ouvindo direitinho? Então, eu vou esperar para anunciar a nossa convidada. Ela vai se apresentar. Se você não a conhece, você vai ouvir um pouco mais de quem ela é. E lançaremos, assim, as primeiras perguntas. Mas, antes disso, vamos lá, queridas. Coloca aí. Quem é que você acha que está aqui do outro lado? Esperando para testemunhar, para pregar sobre como servir no seu ambiente de trabalho. Eu estou esperando você. Alguém já falou. Mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas, por favor. Vamos lá, meninas. Mais 3 pessoas. Não importa se vocês não entendam, não. A irmã Carla disse que já sabe quem é. Quem é? Bota aí o nome. Hélida disse que é alguém. Já disse aqui o nome. Estela também disse que é alguém. 3 pessoas. Por quê? Foram por causa das flores amarelas? Pois é, chegou a hora de anunciar que conosco à mesa, além do Espírito Santo de Deus, está conosco a nossa irmã Ana Regina. Olha só quem Deus chamou para estar conosco nessa noite. Boa noite, Ana Regina. A paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, povo de Deus que está aí acompanhando a gente. Que bom. Ontem alguém também disse que seria você, falou outros nomes e ficou essa brincadeira, esse mistério em torno de quem era. Isso é uma resenha, é para que a gente possa se alegrar também, porque nós falamos de coisas tão sérias nesse momento. O Senhor nosso Deus, Ele nos chamou para sentarmos à mesa umas com as outras, uns com os outros, para falar de verdades que temos vivido com Ele no Evangelho. E hoje o Senhor nos chama para conversarmos e pregarmos e testemunharmos sobre como servir a Ele no ambiente de trabalho. É algo que eu acredito que seja um desafio, um grande desafio. E me diga, depois que você se apresentar melhor, quem é você, o que é que você faz na casa do Senhor, em que você trabalha, como é que são as coisas, o que você quiser falar sobre
você mesma. Ana Regina, tem quem não saiba, mas ela é tímida, irmãos. E eu tenho perguntado. Ainda tem quem não saiba. Tem mais. Alguém disse hoje, eu acho que não vai ser a Ana, não. Pois por que não acha que não é ela? E ela trabalha, ela não faz nada. O Jesus. A pessoa disse na resenha, aquele que não consegue dar apelido para Ana Regina. Eu acho que a igreja aí já sabe quem foi que começou essa brincadeira. Eu disse a ele que iria falar aqui para vocês. Não é Ana, não, ela não trabalha, deve ser outra pessoa. Mas o Senhor é fiel, é bom, é maravilhoso. Então, depois que você se apresentar, nós conversaremos sobre esse desafio que é servir ao Senhor no ambiente de trabalho. Fique à vontade. É um desafio mesmo. Mas boa noite mais uma vez. Eu sou Ana Regina, se tem alguém que está nos acompanhando e não me conhece. Eu sou serva do Senhor, né? Sou casada, trabalho na obra do Senhor. Aí a pastora perguntou, o que é que você faz na igreja? Oh, Jesus! Eu faço parte do Ministério de Louvor, faço parte da liderança do departamento infantil, ajudo na parte da mídia também, tenho tentado, né? Mas está ficando cada vez mais difícil. O que mais? Meu Deus, tantas coisas. Faço parte do departamento de ensino da igreja. E sempre que está precisando, ou aqui ou ali, a gente trabalha também, serve, auxilia, né? Agora, com mais essa responsabilidade e função de ser auxiliar dos pastores. E, além de servir na igreja, eu também trabalho, né, fora, na vida secular, digamos assim. E não trabalho pouco, né, irmão? Né? O irmão aí que diz que a pessoa não trabalha nada. Não trabalho pouco, mas trabalho fora e trabalho também na obra do Senhor. É importante nós sabermos um pouquinho, conhecermos um pouquinho mais sobre os nossos irmãos, porque nem sempre, eu sempre digo isso aqui, nem sempre dá para você conviver só, ô irmão, ô irmã, e não saber o mínimo, o nome, algum detalhe importante. Então, essa parte da apresentação serve também para isso, para que quem está do outro lado possa descobrir um pouco do que você faz. Além de tudo, servindo no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu sustento, da sua casa, da sua família, com o seu marido, você ainda serve na casa do Senhor, ocupa algumas posições de responsabilidade. Todas as posições na casa do Senhor são de muita responsabilidade, mas é importante você saber, né, quem somos e o que estamos fazendo na obra. Mas vamos fazer uma outra pergunta bastante importante, Ana Regina, para você. Como você se sente ao ser chamada por Deus? Porque eu creio que você sente esse chamado, né, de ser um instrumento de Deus no seu ambiente de trabalho. Você dá testemunho no seu ambiente de trabalho pela sua fé, da sua fé, ou você consegue passar incólume, incógnita, ninguém sabe. Eu pergunto isso porque tem talvez quem não saiba ou não lembre, mas algumas vezes você ministrando aqui na igreja, você dá alguns detalhes, alguns testemunhos do que acontece no seu ambiente de trabalho. E eu entendo o porquê que Deus designou este tema para você, porque é importante você relembrar para todos nós como é que é. Você, no seu ambiente de trabalho, lá fora, secular, como se costuma dizer, você se apresenta como uma serva de Deus e, se apresenta, como é que as pessoas lhe veem? Como é que as pessoas lhe tratam? Como é que você lida com tudo isso? É uma pergunta que tem várias vertentes assim para poder a pessoa responder. Porque eu acho que a gente não pode trabalhar ou viver e ter uma separação do lá fora e o aqui dentro, digamos assim, do religioso e do secular. Por mais que a gente tenha, digamos, o trabalho secular, mas a pessoa é a mesma. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Se eu for diferente no meu ambiente de trabalho, já não está certo. Sim. Então, não dá para ficar separando
quem é a Ana Regina em um ambiente ou em outro. Ela é a mesma em todos os ambientes. E, independente de eu chegar e falar, eu sou evangélica. Porque não é o falar que eu sou evangélica que é o problema, é eu falar, irmãos. Eu realmente sou muito tímida e eu espero abertura, eu espero que algumas pessoas venham falar comigo. Eu não tenho eu não sou extrovertida a ponto de chegar no ambiente e já chegar conversando com todo mundo. Mas a gente fala não apenas com as nossas palavras, mas com o nosso testemunho também. Então, as ações, né, falam muito por nós. E isso faz com que as pessoas já percebam que você é diferente, que tem algo diferente em você, que você não é igual aos outros, que você age de maneira diferente. E aí você começa a conhecer os seus colegas de trabalho, né, quando é um trabalho novo, como eu estou passando, e começa a se seguir pelo Instagram. E o Instagram você posta algumas coisas, posta as coisas da igreja, administração, departamento infantil. Então as pessoas, querendo ou não, mesmo que eu não abra a boca e diga, eu sou assim, mas elas vão me ver o meu dia a dia, elas vão ver o que eu estou postando. E quando eu tenho essa intimidade de conversar com alguém, essas pessoas sabem que eu sou cristã. Inclusive, quando começam a falar sobre algum assunto que não seja adequado ou que sabem que eu não gosto de participar, ou se calam ou dizem que não, vamos conversar depois, porque a Ana está aqui, ela não gosta desse assunto. Então, sempre tem esses momentos que fazem com que entendam, né, que tem limites, digamos assim, de conversa. Ou até limites de ambientes. Já passei por situações de que fui, entre aspas, excluída de grupos de colegas de trabalho, porque sabiam que eles diziam, nesse grupo a gente só posta coisa ruim, coisa que não é adequada, então não vamos nem colocar a Ana. E eu, não, por Jesus, irmãos, não me senti mal. Me senti até muito agradecida por eles terem a noção de que eu não gostaria de estar ali naquele grupo e nem me incluir. Eu disse, maravilhoso, já sabem quem eu sou e que eu não vou compactuar com aquilo ali que estão fazendo, né? Mesmo sem saber o que era, mas a pessoa imagina por conhecer quem são, né? A conduta das pessoas, né? Que fala muito. Do mesmo jeito que a nossa deve falar por nós, a conduta dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente também conhece a pessoa por aquilo que ela costuma fazer no dia a dia, né? Sabe como é a conduta dela no seu momento de lazer, no seu momento de descontração, sem ser o profissional. Como é importante, queridos, nós prestarmos atenção sobre testemunho. Nós realmente estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né? Por mais que esse texto se refira a outro tipo de... O contexto é outro, mas vale para a gente lembrar sobre isso. Tem muita gente nos observando, você sabe disso. Tem muita gente te observando. E não é só no trabalho, é na sua vizinhança, é na sua família. É em qualquer lugar que você conviva com mais pessoas. Qualquer lugar que nós estejamos com mais alguém, as pessoas observam o nosso jeito de ser. O jeito de vestir, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de agir. E isso tem que ser levado em conta em todas as áreas da vida do ser humano, do crente, especialmente falando, do cristão. Mas quando nós estamos num ambiente de trabalho, com rotinas, com regras, como foi muito bem pregado aqui na última vigília, com regras a serem obedecidas, como fazer isso? Eu não sei se você já encontrou, se você sentiu alguma dificuldade, né, em não fazer. Por exemplo, eles propõem uma festa, uma programação que vai contra a sua fé. Como é que você lida com essas dificuldades? Existem dificuldades nesse sentido? Porque eu sei que isso existe em qualquer ambiente de trabalho. Pode ser que exista no seu também, né? Como é que faz? Como é a postura? Você bate de frente, você briga, você reclama, você grita, esperneia, você simplesmente falta, não dá satisfação. Como é que é? Como é enfrentar dificuldades, e se é que você enfrenta dificuldades de regras impostas de uma forma geral pelos ambientes de trabalho e que batem de encontro com a sua fé? Bom, quem me conhece sabe que eu sou professora de inglês. E por ser professora de inglês, existem as festas e as comemorações que são legais de você compartilhar e falar sobre, mas tem uma grande festa que é a mais complicada de todas e que
é o auge nas escolas de línguas. Todos os alunos, em toda e qualquer escola que eu já passei, esperam ansiosamente pelo mês de outubro para chegar a dita festa. De passar o ano inteiro perguntando como vai ser, o que é que vai acontecer, quando vai ser. E a questão da dificuldade de você participar, não participar, depende muito dos seus chefes. Muito. Tem chefes que são compreensivos e que entendem quem você é e o que você é e respeitam, mas tem algumas pessoas que você vai encontrar no seu caminho que não vão respeitar a forma que você crê que é diferente da deles. E por essa festa ser muito esperada, muito famosa, e é uma festa que está no calendário das escolas, né, de línguas inglesa, o que eu já fiz na minha caminhada dando aula foi dizer, olha, eu posso falar sobre, não queira que eu venha fantasiada, essa parte da fantasia para mim não dá, nem pela minha timidez, nunca participei de festa fantasia, não é dessa que eu vou participar. Se poderia participar de qualquer outra, que fosse de qualquer outro sentido, de qualquer outro momento, não dessa. Mas eu também não posso bater o pé e ir contra, porque é algo que é estabelecido, você precisa fazer, é um trabalho. Então, eu já precisei dar aula sobre, então falava sobre o conteúdo, explicava a origem, e eu não mascarava, eu explicava a origem na sua realidade, na sua totalidade. E aí fica para o aluno entender e continuar gostando ou dizer, poxa, essa origem não é tão legal. Né? Fica para o outro, para o ouvinte decidir para si próprio, né? Que precisa de mão de obra, porque vai ter a maioria dos alunos da escola participando, precisa de gente, mas é um dia de sábado, né? Geralmente essas festas não acontecem durante a semana, acontecem no sábado, não é um dia de trabalho normal, digamos assim, né? Um extra. E na escola que eu trabalhava, nem receber por isso a pessoa recebia, mas não era bem visto se você não participasse da programação em si. Então, eu estabelecia o meu limite também, assim, no sentido de conversa, não de bater o pé, mas dizer, olha, eu já tenho uma programação marcada para esse dia, eu posso vir antes, participo, ajudo, trabalho no que for preciso, mas nesse horário aqui, eu preciso sair. Geralmente, era no horário que a festa já estava se encaminhando mais para o final. Não era uma coisa do momento mais necessário de mão de obra, digamos assim, né? Então, eu sempre tentava conciliar. Agora, lógico, tem momentos que você não consegue sair tão antes. E, por ser um trabalho, é muito difícil. E, no meu anterior, era muito complicado, porque eu não era respeitada pela minha fé. Muito pelo contrário. Opa! Eu era... Não era... Às vezes chegou até uma questão de zombaria em si. Mas, por muitas vezes, era aquela coisa velada de ai, é crente, não pode. Ai, é crente, não vai fazer isso. E aí, era muito delicado, era muito complicado ter esse limite de dizer não venham, não posso. Porque sempre ia ter algo e era sempre na base da, entre aspas, ameaça. Ai, se não participar... não tem lugar aqui. Se não participar, tem que sair. Tem que estar aqui. Então, tem que ter ali... um jogo de cintura. Você tem que saber lidar com a situação, fazer o seu jogo de cintura, mas também não abrir mão da sua fé. Eu já participei, irmãos, trabalhando dessas festas. Nunca fui fantasiada. O máximo que eles receberam da minha parte foi eu vestir uma roupa preta. O máximo. Uma roupa preta normal, que eu posso sair para qualquer lugar. Eu botava uma roupa preta, como se eu estivesse só ali, um garçom trabalhando, só servindo, e estava lá. A minha presença estava, servia, trabalhava, fazia o necessário, mas não compactuava, não brincava, né, com as coisas da festa em si. E a gente vai manuseando e vai tentando... Você falando sobre isso... eu fico me imaginando os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão do outro lado ouvindo e que também têm a oportunidade, a necessidade de trabalhar fora de casa. Não é trabalhar fora, mas fora de casa, porque em casa também se trabalha muito, nós sabemos disso.
mas de trabalhar fora de casa, ou por necessidade, ou por opção, seja como for. E quantos desafios nós não encontramos, vocês não encontram? Quantas situações desagradáveis, porventura, nós não podemos testemunhar que já aconteceram. Você ser zombado, não vamos falar, não estamos falando de política, não estamos aqui, não é coisa partidária, mas no ambiente político que nós estamos vivendo hoje, e isso sempre não determina que só é hoje que isso acontece. Há muito tempo que isso é assim. Com certeza. Não é de hoje isso. Há muito tempo que é assim. Então, se você se denomina um cristão, um crente em Cristo Jesus, isso já repele algumas pessoas. Eu me lembro que, em algumas situações, eu já soube, eu já vi, já presenciei, digamos, talvez essas pessoas pelas quais você falou, está em festas suas, em ambientes contrários ao que eles creem, em ambientes que eles nunca participaram, talvez. E a surpresa no olhar deles era gritante, mas Sim. se comportaram muito bem também. Então, se eu não estiver enganada, foi no seu casamento. Sim. Essas pessoas estavam lá e puderam ver como é uma festa saudável, uma festa sem tudo aquilo que eles acreditam e acham que é necessário para ser felizes. E saíram falando muito bem, por sinal. Falando bem da pregação, falando bem do momento em que foi falado sobre questões polêmicas, Sim. digamos assim. Desculpa porque... aí, viu? Eu não podia perder a oportunidade. E mesmo assim, foi alguns dos momentos que eles mais disseram, poxa, a palavra foi muito boa, E eu fiquei, ai, Jesus, a minha parte estava sendo feita, né? Só de eles estarem ali num casamento que tem o momento da pregação, da palavra, só deles terem ouvido e compartilhado daquele momento já foi muito forte. Sim. Né? Porque eles não estavam ali só numa festa, só para compartilhar do festejo, mas estavam ali para também ouvir. E ouviram e depois falaram, ai, foi uma bênção, foi maravilhoso. Se você está num ambiente de trabalho, independente de qual seja, como é que você se comporta? Agora eu estou falando com você que está aí do outro lado, que está interagindo aqui, né? Que está comentando conosco, que está ouvindo esse debate, essa conversa, esse testemunho. Me diga uma coisa, como é que você se sente no seu ambiente de trabalho? Se for possível, você digita aí. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Dificuldade de dizer sobre a sua fé em Cristo Jesus, de falar sobre a sua fé, dificuldade de postura, às vezes até de roupas, né? Como você bem falou, tem ambientes de trabalho que exige que você use uma roupa que é contra a fé cristã, né? A fé em Cristo Jesus, que vai de encontro contra a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de regra e fé e prática. Mas como é que você se sente? Como é que você lida com isso? Como é que você para, ou você vai, como diz a música do outro lá, deixa a vida me levar. Nós temos que ter essa autocrítica e essa parada de dizer assim, eu fui chamada para servir ao Senhor. O Senhor me chamou para servi-lo. E muitos acham que servir a Deus é só em casa ou só na igreja. Não é. É em qualquer ambiente que nós estejamos. Servir no trabalho. Qual é o seu trabalho? Em que você trabalha? Com quem você trabalha? Como são os seus líderes? Quem são as pessoas que você trabalha? Quem são seus colegas de trabalho? E aí vai um assunto, como eu digo, esses temas são complexos, nós temos tão pouco tempo para lidar com isso, quem sabe vem aí desdobramentos para outros dias, outras épocas, mas como é que você lida? Tanto você, Ana Regina, como você que está no outro lado nos ouvindo hoje, vai ver outro dia essa gravação, como é que você lida com os colegas? Porque tem colegas de trabalho, às vezes, que se tornam até amigos próximos, seja lá como for, que eles não têm a sua fé, que eles pensam tudo totalmente diferente, a vida deles é diferente. Então, eles acham para eles normal, o happy hour da sexta-feira. Isso eu estou falando de coisas leves. O happy hour da sexta-feira, o deixar a família em casa e arejar a cabeça sozinho. Isso aí são coisas muito leves. Né? Como é que você lida, como é que você também lida com esses ambientes, com esses colegas, essas pessoas que, de alguma forma, com você, eles evitam, pelo que você nos falou. Mas e você que está do outro lado?
Eles evitam, eles te chamam. E se te chamam, como é que você diz não? Sem ser grosseiro. E algumas vezes você mesma. Se alguma vez você precisou dizer um não. Né? Porque tem gente para tudo, né? Tem gente que sabe que você é crente, sabe que você é um pastor, sabe que você é uma pastora e vai querer que você faça coisas que não tem nada a ver. Mas são coisas da vida. Como é que você lida com os colegas e as ideias que o mundo diz que são normais, mas que a Bíblia diz que é loucura, que é pecado, que é pecaminoso? Como é que você faz? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a nossa postura. Desde o início, desde que você entra, ao seu entrada e sua saída, você precisa manter a sua postura de cristã. Não adianta você falar, eu sou crente, eu sou cristã, mas não agir conforme. Então, algo que sempre me acompanhou foi manter essa postura e acaba que repele convites, digamos assim, convites inadequados, convites que não sejam... convites que eu não vá aceitar ou por causa de ser inadequado mesmo. Mas situações acontecem, por exemplo, com opções, crenças, opções sexuais, principalmente no meio que eu estou, é um meio que tem muita gente que tem diferentes opções sexuais e aí acaba que sempre fica naquela, né? Como é que você vai reagir e tal? Eu acho que o mais importante é o respeito. Eu quero que eles me respeitem pelo que eu acredito. Sim. E se for preciso que eles não falem sobre para que eles me respeitem, ótimo. Da mesma forma, eu preciso respeitar as pessoas como elas são. Obviamente. E conversar e ter um ambiente, né, de qualidade, porque você passa muito tempo com essas pessoas. Geralmente passa o dia inteiro convivendo com aquelas pessoas e não adianta você ter animosidade, né? Ter aquelas intrigas por causa de um pensamento. Então, eu acho que a base é o respeito. Você quer ser respeitado, então você também respeita o próximo. E isso sempre fez com que, às vezes, teve roda de conversa em que estavam falando e, mas a Ana não pensa assim. Eu digo, gente, eu não penso assim, mas eu não estou impondo o que eu penso sobre vocês. Da mesma forma que eu não vou aceitar que vocês queiram impor que eu pense do mesmo jeito que vocês. Mas nós somos livres, nós vivemos num país livre. Agora, lógico que isso eu não estou me escondendo, irmãos. Quando tem um momento de oportunidade, existem momentos adequados. Não é no momento ali da discussão deles, no calor da discussão deles, que está todo mundo pró e só você contra, não é esse momento que você vai entrar na discussão. Você precisa também ter o timing, né? Saber a hora de falar, a hora de ficar calado. Porque senão vai só dar briga e vai criar aquele clima de contenda no seu ambiente de trabalho que não é legal. A gente não precisa disso. Eu estou segurando aqui a garrafa de café, se você é observador, sabe? Eu não vou criar contenda com a irmã, mas servida. Não, muito obrigada. Pois é. Ela não aprecia um bom café. Não. Mas eu deixei essa linda xícara aí, maravilhosa, à sua disposição. Montando a mesa, né? Então, compondo aqui, tá? Muito obrigada, sim, por ter entendido a composição e tudo mais. Eu vou abrir rapidinho aqui, irmãos. Eu estou assim por fora da hora, mas eu acho que a gente já está terminando, viu? Já tem o nosso tempo já está esgotando. Mas deixa eu falar aqui rapidinho. De baixo para cima, tem aqui nossa irmã Helenilda dizendo que você age com prudência, e é verdade, nós temos que ser prudentes. Não podemos ser covardes, não é o caso que nós estamos falando aqui, não é covardia. Temos que anunciar a palavra de Deus, mas com prudência. Como ela, eu não vou saber dizer no mesmo sotaque que ela falou, mas no tempo, ou no timing. Pois é. Então, irmãos, mas assim, tem um testemunho muito forte aqui do nosso irmão Remildo. Eu sou animador de festa infantil e deixo bem claro e aberto aos meus clientes que sou cristão e não abro mão da palavra de Deus. Não aceito algumas imposições de músicas. Remildo já tem nos comentado sobre isso algumas vezes, de músicas que fazem sucesso em outras bandas, em outros movimentos, em outras situações,
E eu sei que não é o caso, o Remildo está nos assistindo, e tem pessoas que pagam um alto preço por isso. No caso dele, eu não sei se já aconteceu com você, perdem dinheiro mesmo, perdem oportunidades, porque dizem, não, isso aqui eu não vou, eu vou até aqui. Esse tipo de música de determinado cantor, de determinada pessoa, eu não compartilho. Né? Nós já ouvimos esse testemunho dele, e no nosso ambiente de trabalho isso pode acontecer muitas vezes. Demais. Né? Pessoas que dizem assim, nós vamos fazer uma festinha, vamos lá, um chá. Só que é tão gostoso um chá de mulheres, como nós temos feito aqui na igreja, né? Que, por sinal, não sei se você está percebendo, mas esse mês de setembro nós estamos com a agenda bem lotada, graças a Deus, bem apertada, com muitas atividades. Então, não teremos cultos específicos de mulheres esse mês. Aproveitem estes momentos aqui à mesa, essas transmissões para você descansar, participar. Nós estamos cultuando a Deus porque estamos falando da palavra de Deus neste ambiente de trabalho, neste ambiente de mesa. Mas em outubro nós voltaremos, se Deus quiser, se Deus permitir, com os nossos cultos públicos de mulheres. E ali nós conseguimos entender, Ana Regina, que é algo muito difícil você ser servo de Deus, crente em Cristo Jesus, e agradecer a Deus, dizer que Ele é bom em todo o tempo, falando, testemunhando, provando, de todas as formas. Como é que você diria, o que você diria para os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo, ou talvez até alguém que não tem a mesma fé que a nossa, mas que está ouvindo essa oportunidade, está participando conosco, e que conselho você deixaria para essas pessoas sobre como proceder diante dos desafios no ambiente de trabalho, que são muitos. Nós não temos tempo, infelizmente, para falar de tudo, mas são muitos desafios. Né? Eu sei que não é o seu caso, né? Porque eu acho que a gente não se apresentou. Né? Assim, a maioria que está assistindo, pelo menos quem está aqui, sabe. Mas se nossos irmãos estiverem compartilhando com outras pessoas, sim, aí, né, não nos conhece. Não nos conhece. Que vínculo nós temos? Nós somos mãe e filha, irmãos. Se você ainda não sabe, Ana Regina é minha primogênita, Lucas Emanuel, meu mais novo, meu caçula, está aí nos bastidores. E no final dessas lives, eu não estou aqui bem lembrada de qual será a data, mas será no final de setembro, se eu não estiver enganada, nós vamos ter o fechamento de todo esse propósito que Deus nos botou, nos colocou no coração. Não sei se vai prosseguir, não sei se vamos para outubro. Não, acredito que é 24 de setembro, não sei bem. Logo depois da Conferência da Família, que será em setembro, nós teremos a última convidada. E nesse ambiente que nós estamos aqui, o Senhor nos colocou no coração esse bate-papo, essa conversa, esse tema. E acredite você, para quem crê. Eu tenho visto alguma coisa na internet e eu digo, meu Deus, como Deus faz isso comigo? Quanta coisa tem com esse tema? Quanta coisa! E diante do Espírito Santo, isso é para dizer a você, eu não estou mentindo. É um jargão cristão, né? Eu não estou mentindo, eu não preciso e não tenho por hábito mentir. Eu não pesquisei na internet o que fazer aqui. Eu estou simplesmente obedecendo o que Deus mandou fazer. O tema foi esse, isso surgiu numa reunião de mulheres, na qual você estava presente, e outras irmãs também, e o Senhor me disse, faça assim. Vocês têm um chamado para me servir em diversas áreas, junte-as. E, queridos, eu pensei que ia ser, só que era uma transmissão para muitas pessoas participarem. Por que não ao vivo? Porque eu não sei, o Senhor queria dessa forma. E eu pensei de fazer pelo Instagram, pela rede social Instagram, e fazer a transmissão. Conversando com o Lucas, ele disse, nós não sabemos como vai ser a internet do outro lado, por que não fazemos na igreja? Nós temos aqui oportunidades. Toda a estrutura. Mas por falar, e aí ele está do outro lado, né, junto com outros irmãos, fazendo esse apoio, essa ponte, essa logística, fazendo isso acontecer. Depois vocês vão ver uma resenha daqui para o final de tudo isso. Aproveito para dizer a vocês, eu não sei se está aparecendo agora, mas eu
eu evito, você sabe, se você é desse ministério, você sabe, eu evito subir ao altar, e não gosto mesmo, por diversos motivos, dar avisos ou fazer a parte dos dízimos e ofertas. Eu evito. Então, tem pastores no nosso ministério que fazem isso extremamente bem e sabem falar para você qual a responsabilidade que nós temos de dizimar e ofertar. Eu não estou pedindo dinheiro a você. Nunca virei aqui, nem na igreja presencial, muito menos aqui, para pedir dinheiro a você. Mas nós estamos vendo, Ana Regina, irmãos, algo acontecer de uma forma tão linda que nós estamos, por exemplo, agora mesmo está chovendo, o nosso teto está aqui, um barulho ensurdecedor, eu não sei se você consegue ouvir aí do outro lado, o barulho que está é de chuva. Há muito tempo, ouça esse testemunho, há muito tempo, não é do mês passado para cá, há muito tempo, o Lucas vem conversando comigo sobre nós fazermos, eu manifestei primeiro a ele essa vontade de ter esses ambientes de conversa, mas há muito tempo ele vem conversando comigo de nós prepararmos um ambiente aqui, neste prédio, para termos essa estrutura toda de conversarmos, de elaborarmos esse trabalho. Nós temos um ambiente certo aqui. Nos falta o recurso financeiro para preparar minimamente possível este ambiente. Então, eu não estou lhe pedindo nada. Eu estou perguntando ao Senhor, Senhor, seria da tua vontade que o Senhor tocasse nos corações dos que estão me ouvindo agora, dos que estão aqui na igreja, e a gente designasse determinados valores, seja lá quanto for, para minimamente, ou com tudo, né? Não vamos ser mesquinhos na fé. Se tem uma coisa que eu não sou, é mesquinha na fé. Mas de prepararmos um ambiente aqui, na igreja, na sede, para que nós tivéssemos uma acústica melhor, um ambiente melhor. Você percebeu que nós mudamos de lado, né? Estávamos num ambiente que refletia muito. Não sei se você está aí percebendo tudo. Conversa conosco aqui. Responde aqui. Então, se Deus toca no teu coração e você sente essa vontade, ou agora, se o QR Code estiver aparecendo aí para você fazer uma oferta independente de valores, especificamente, uma oferta alçada, especificamente para prepararmos um ambiente em que vamos conversar. Eu trago você, eu trago outras pessoas vêm para cá, para o meu lugar, e assim a gente divulga o Evangelho de Jesus Cristo. Se você me conhece, você sabe que do meu coração tem a maior vontade de propagar o Evangelho de Cristo. Não é para mim, não é em meu favor, é em favor da divulgação do Evangelho de Cristo. Está vendo essa mesa maravilhosa? Está vendo tudo isso? Nós não estamos pedindo a ninguém. Nós mesmos preparamos com toda alegria. Quando termina aqui, a gente ora. Queridos, já nos 2 últimos episódios, quando terminou, a unção de Deus nesse lugar era tão forte, a presença do Senhor é tão constante, tão real diante de tudo que a gente conversa, que a gente não começa a comer logo. A gente fica ali em oração e êxtase diante do Espírito Santo. Depois, quem está lá nos bastidores vem, quem está por trás, que tem muita coisa envolvida, vem. E aí sim, eu e a nossa convidada, nós comemos, nós nos deliciamos com aquilo que o Senhor nos presenteia. Então, se você sente no seu coração esse desejo, ou no culto de domingo, aqui especificamente no envelope, ou quando você fizer essa oferta, você especifica para o podcast, ou para os chamadas para servir. Coloca assim, para os chamadas para servir. Nós vamos entender que aquele recurso não é para pagar a luz ou isso, aquilo. É para preparar o ambiente, para que possamos levar isso aqui à frente, em nome de Jesus. Nós já estamos finalizando. Na última live de ontem... eu tenho algumas coisas a compartilhar. Eu tenho coisa que eu tava... Olha, para irmãs, eu tive algumas oportunidades de ministrar o louvor e tive vontade de dar alguns testemunhos, como a pastora comentou. E agora? Que eu já fiz isso algumas vezes, mas o Senhor não deixava. O rumo da ministração ia para outro lugar. Então vamos perguntar a eles, a gente continua ou vocês querem que a gente encerre agora? Conversa aí que o nosso irmão vai dizer o sim ou não. Vamos lá, vamos conversando. Eu vou voltar um pouquinho. A senhora perguntou sobre dificuldades, perda de dinheiro, essas coisas todas. Irmãs, eu já tive situações. Nós tínhamos o nosso culto de quarta-feira, que estamos ansiosos pelo retorno. Bem. E
no ambiente que eu trabalhava anteriormente, tinha aulas à noite, né, também, até tarde da noite, até 10 horas, 9, 10 horas. E, por diversas vezes, a minha líder imediata pedia, implorava que eu aceitasse uma turma que era dia de quarta-feira e a aula começava... Meu Deus, eu nem lembro mais. Nem faz tanto tempo assim, mas eu nem lembro mais. Acho que começava às 6h30, 7 horas, algo em torno desse horário. E ela sabia, eu já tinha dito a ela, desde a primeira vez que ela tinha oferecido, que eu não podia aceitar nada de quarta-feira, porque eu já tinha um compromisso. E eu já tinha dito a ela que o meu compromisso era vir para a igreja. Eu tinha dito que ela podia me colocar na segunda à noite, na terça à noite, todos os outros horários, o dia inteiro, o sábado. Menos a quarta-feira à noite. Um único horário que eu restringia, que eu limitava, para eu poder estar aqui, na casa do Senhor, para eu poder vir, porque eu faço parte do Ministério do Louvor, tenho a responsabilidade de estar aqui, de ajudar, de fazer com que o culto andasse, fluísse. E eu cheguei a escutar... mas Jesus vai entender. E quando eu falei sobre zombaria, é isso, irmãos. Teve muitas situações nesse sentido de querer que eu... Como eu posso falar? Torcesse ali o braço, abrisse mão de alguma coisa, não insistisse naquilo que eu já havia determinado como não poder. E eu não aceitei nenhuma das vezes. Não cedeu. Não cedi. E sempre ouvindo alguma coisa em relação a isso. Porque, mas você está livre. Eu disse, eu não estou livre. Você sabe que eu não estou livre. É algo que é o único dia que eu pedi para não ter E provavelmente nada. Tinha outro profissional que poderia lhe substituir. Tinham outros. Tanto que ela teve que botar outra pessoa e acabou outra pessoa assumindo essas turmas que ela sempre me oferecia, né? Mas, às vezes, a pessoa não quer, nem todo mundo gostaria de estar trabalhando um dia à noite, não é todo mundo que dá essa disponibilidade. E eu dava nos outros 2 dias, que tinha aula segunda, terça e quarta. Na quarta, era o único dia que eu pedia que ela não me escalasse, né, não me colocasse com turma. Mas cheguei a escutar isso, e quando eu escutei isso... Respirou fundo. Eu disse, mas ele pediu e ele quer que eu esteja lá, então eu não posso aceitar. E aí recusei por diversas vezes essa oferta de... E, lógico, irmãos, perdendo dinheiro, porque como professora nós somos orixas, nós recebemos pela hora que trabalhamos. Se eu não estava lá, eu não estava recebendo. Mas o Senhor recompensa, né, de outras formas. Tinha outras turmas, tinham outros horários. Então... Eita, tem. Eu estou lembrando aqui, queridos, de um testemunho fortíssimo que você deu aqui no nosso ministério, deu aqui no altar, sobre quando Deus lhe levou para outro lugar e você, por não abrir mão da sua fé, das suas convicções, Deus honrou e levou você para longe. Exatamente. Então, é isso aí. Tem testemunhos muito. O pessoal está dizendo aqui, continua. continua. Está pedindo para continuar. As então, irmãs estão pedindo para continuar. Tenham paciência. Tiveram diversas situações que, exatamente pela pessoa estar ali na brecha de prontidão de serviço e também prestando um bom serviço, o Senhor abriu portas inimagináveis. Amém. E ano passado, no início do ano, o Senhor abriu uma porta exatamente por eu ser cristã, porque era um local que estava procurando pessoas que trabalhassem com valores, com ética, que fosse cristão, porque a liderança, né, da organização lá entendia que era um campo missionário, que eram pessoas que estavam ali precisando não só aprender a língua, mas também receber um pouco. E, irmãos, nesse serviço, realmente era um campo missionário. Amém. Era um lugar fora de Maceió, né, em outra cidade. Então, tinha um deslocamento. E eu trabalhava com crianças da rede municipal de ensino. Crianças muito necessitadas. Crianças que muitas delas não tinham nada e não tinham oportunidade nenhuma e estavam recebendo oportunidades gigantescas através desse ensino de línguas estrangeiras. E por diversas vezes eu cheguei lá e o Senhor usava, né, nos usava para poder conversar com eles. Não era só a aula. Eles chegaram a confiar em mim e a gostar de mim, entender que tinha algo a mais e pediam ajuda, pediam conselho.
crianças que chegavam lá com dificuldades dentro de casa, com os pais, com familiares, dificuldades diversas. E se sentiam à vontade de chegar e conversar e pedir um conselho, ou nem precisar do conselho, só querer um abraço, querer ali um reforço, um consolo. E por diversas vezes nós tivemos essa oportunidade de chegar junto deles e ali dar um reforço e até de dar uma palavra. Por ser um local que era aberto, né, à administração, a falar algo do Senhor, e a maioria, muitas das crianças, ou eram católicas, e católicas, assim, praticantes mesmo, de acreditar no Senhor Jesus, de saber que morreu e ressuscitou, não é só de acreditar que ele está ali morto e pendurado no madeiro, católicos de entender e de ler a Bíblia, e tinham muitos evangélicos também, então eles eram muito abertos a ouvir da palavra do Senhor. E fase de adolescência, irmãos. Ixi. Hormônios à flor da pele, crianças querendo namorar, isso, aquilo, outro. E as meninas, olha, não é assim. E chegava e dava conselho. E elas me escutavam. Amém. Me escutavam muito. E foi esse emprego que me deu a oportunidade de realizar um grande sonho que eu sempre tive, desde que eu comecei a estudar inglês, que era conhecer outro país, era ir à Inglaterra, conhecer Londres. E essa escola, né, em que eu estava trabalhando, dava oportunidade de intercâmbio para os alunos. E nesse intercâmbio, eu fui uma das professoras que preparou, né, os alunos para participar da seleção, para ver quem iria viajar. E, inclusive, foi quem fui selecionada para viajar com eles. Então, eu viajei, realizei um sonho através do meu trabalho, daquilo que o Senhor tinha dado como recompensa por estar ali o tempo inteiro, né, servindo a Ele, porque nesse tempo todo trabalhando fora, eu não deixei de servir na casa do Senhor. E eu não precisei gastar um centavo para viajar, para comer, para andar, para nada. Eu não gastei dinheiro do meu bolso para essa viagem. A Ana é rica, viajou para Londres. Não, irmãos, eu sou rica, assim, das bênçãos do Senhor, porque eu não tirei um centavo do meu bolso. Foi tudo providenciado pelos meus empregadores, né? Amém. Tudo pago. Estadia, alimentação, transporte, tudo. E eu lembro que eu cheguei a comentar, quando eu falei sobre trabalho no ano passado em algumas administrações, eu cheguei a comentar de uma oportunidade que poderia vir e que eu fui chamada algumas vezes nessa escola e não pude aceitar porque eu estava na expectativa dessa outra escola de poder viajar. Então, algumas vezes eu recebi a oportunidade de me chamarem, me ligarem e me darem a oportunidade numa grande escola, se não a maior escola de línguas estrangeiras, né, de ensinar inglês aqui no nosso estado. E nunca dava certo, porque não casava os horários, não tinha como, né, encaixar. E esse ano, quando terminou o ano, esse projeto que era de outra cidade, muito provavelmente não iria continuar, né, para nos chamar, porque como é de prefeitura, sempre tem essa rotação. Eu já sabendo disso e já também com essas dificuldades que eu tinha na outra empresa, de novo, que me chamou umas 3 vezes ano passado e eu não pude ir. E responderam depois do Natal, pedindo para eu ir no dia 2 de janeiro fazer uma entrevista. Irmãos, dia 2 de janeiro estava eu lá de manhã na escola para fazer entrevista. E foi quando, na entrevista mesmo, eles já deram a proposta, já deram a resposta, já disseram que queriam me contratar, que não precisava esperar, nem resposta de RH, nem nada. Depois era só os trâmites, mas os coordenadores ali que me entrevistaram já disseram, não, você já está contratada, já é nossa, pode abrir mão do outro lá, pode dizer, não volto mais e venha para aqui ficar com a gente. Então, o Senhor é muito bom, né? E abre as portas. Ele é bom. E a questão do testemunho, eu estou vivendo isso nesse novo emprego. O que tinha no outro de ter muitas dificuldades por ser cristã, nesse, uma das principais coordenadoras, a gente tem encontros semanais para poder fazer planejamento das aulas, discutir sobre as turmas, como os alunos estão. E num desses encontros, na semana passada, segunda-feira,
Eu tenho meia hora, irmãos, para conversar com essa coordenadora sobre 3 turmas, os alunos das turmas, o planejamento das turmas. E aí, quando eu entrei, ela estava um pouco agitada e ela começou a perguntar sobre mim, como você está? Sempre tem essa pergunta, como é que você está e tal. Eu estou bem, graças a Deus. E aí ela, Ana, você é crente, né? Eu sou. Qual é a sua igreja? Amém. E aí eu falei, e onde é? E ela foi puxando, irmãos, puxando conversa. E eu disse, meu Deus, onde que isso vai chegar? Porque a gente tem a hora e eu disse, mas vamos lá. E ela perguntando, curiosa, querendo entender. Irmãos, os auxiliares de pastores que estiverem aí escutando vão entender o que eu vou falar agora. A pastora Thalita falou várias vezes sobre o quanto as pessoas de lá de fora não têm noção do que nós fazemos aqui, do nosso vocabulário, do que nós falamos, de quem somos. Irmãos, é real. Ela não tinha noção de vocabulário simples, por exemplo. Ela perguntou, e aí falando, mas e o pastor, não sei o que, o pastor é minha mãe. Ela, ai, que legal, isso era minha avó. E contei a história, e ela ficou cada vez assim, impressionada. Aí, mas como é? O que é que vocês fazem? Eu disse, não, a gente tem uma abertura, tem o louvor. Ela, o que é louvor? Gente, você que é cristão, que está aqui na igreja, consegue imaginar alguém perguntando o que é louvor? Eu achei que esse vocabulário era muito simples. Comum. Que qualquer pessoa entenderia o que é louvor. Meu Deus. Mesmo que você não seja da igreja, você já escutou essa palavra. Para mim, era básico. Mas não é. E quando a pastora Thalita fez o nosso treinamento falando, adaptem o seu vocabulário para ser evangelístico, porque as pessoas não sabem. Irmãos, isso é mais do que real, as pessoas não sabem o que é. E aí eu fui explicar o que era louvor, que era o momento que nós cantávamos, que nós louvávamos e adorávamos a Deus juntos em comunhão. E como é isso? E a palavra? E não sei o quê. Ah, mas tem igreja que não pode isso, que não pode aquilo. Eu disse, isso é doutrina e tal. Ela foi entendendo as coisas, perguntando e cada vez perguntando. E nada de planejamento. Até que ela perguntou, e como é que mantém? Porque eu disse que era na Fernandes Lima. Ela fez, e como é que mantém? Eu disse, com os dízimos. Ela, mas é obrigatório, todo mundo tem, como é que vocês fazem? Tem que ficar lá regrando, ver quem vai dar, quem não vai dar. Eu disse, não é obrigatório. É um mandamento, é algo que o Senhor deixou para nós, como prova da nossa fidelidade a Ele, porque o que nós recebemos, quem nos deu foi Ele, e a gente vai dizimar. Eu usei a palavra dizimar. Dízimo, dizimar. Ela, dizimar é um verbo? Eu fiz, não. Minha gente, como assim? Eu fiquei mais do que passada de que ela não entendia e não sabia de nada. Isso é gravíssimo. Cada vez mais que eu ia falando, e ela ia perguntando sobre a igreja, e conversando, e perguntando. Ela disse, eu sempre fui muito católica, meus pais são católicos. Quando meu filho nasceu, tentei levar para a igreja para fazer isso, fazer aquilo outro, só consegui batizar, mas ele não quis fazer. Nem vou saber direito dizer, irmãos. Me perdoem aí, mas crisma, essas coisas todas de igreja católica que eu não tenho conhecimento de tudo, mas ela quis que ele fizesse e ele disse, não quero fazer. E bateu o pé. Ela disse que quando o filho bate o pé, não aceita, não faz jeito nenhum. E aí ela disse que acabou se afastando da igreja católica porque o filho não queria fazer nada. E hoje ela deixa aberto para ele decidir o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai querer acreditar ou não. Ela acredita em Deus, em tudo, mas se afastou desse meio, não sabe, não vive, não tem nada, noção nenhuma. Aí ela cada vez perguntando, e aí falou, tem um outro coordenador que é também cristão, mas eu não sei qual é a igreja dele, não sei o nome, que eu perguntei, lógico, né? Fui perguntar, porque cristão nós podemos ser de qualquer igreja. Eu queria saber se era uma igreja bíblica, evangélica. E aí, eu não sei, mas é que nem a sua. E não sei o que. Eu disse, tá certo, depois eu falo com ele. E aí, esse coordenador, eu sempre percebi que ele tinha também um jeito diferente de lidar, de tratar as coisas. A esposa dele trabalha lá também, e ela também é bem diferente, não se mistura muito. Os dois são muito tímidos também, então a gente nunca tinha conversado a fundo sobre nada, estritamente as coisas de trabalho,
Mas quando ela falou, eu fui até ele e comentei. Disse, é bom encontrar, a gente troca figurinha, né? Conversa, é bom encontrar outros cristãos, outras pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente no nosso ambiente de trabalho. Porque somos poucos, irmãos. Somos pouquíssimos, infelizmente. Nosso ambiente tem muitos que não creem ou que não sabem o que é, nem imaginam como é, como esse exemplo que eu dei. E ela ficou ali e, pasmem, o melhor dessa conversa é o final. Terminou, ela curiosa, ela disse, não, mas vamos lá que você precisa, né, me dar os seus planejamentos e tal. A gente conversou sobre os planejamentos. E aí eu comentei, irmãos, que ela estava bem agitada quando eu entrei. Quando terminou, ela disse, não, tá tudo certo, pode ir. Aí eu comentei, foi muito boa a nossa conversa hoje e tal. Ela fez, olha, Ana, quando você entrou, eu estava aqui estressada, nervosa, coisas acontecendo, teve mãe que veio aqui e... Coordenação, né, irmãos? Escola e conversa e foi difícil e tal. E aí ela comentou, mas quando a gente começou a conversar, eu senti uma paz. Glória a Deus. Eu senti você falando aí da ceia, da Santa Ceia, porque ela perguntou de tudo. E eu falei que tinha passado por um treinamento e tal, que tinha ministrado, que tinha sido consagrada diaconisa. E os católicos entendem o que é ser diácono, porque eles têm lá também. Sim. E ela ficou, nossa, né? Ficou ali. E ela disse, quando você falou da Santa Ceia, quando falou disso, eu fiquei toda arrepiada. Eu disse, isso é o Espírito Santo que estava aqui com a gente, lhe dando a paz que você estava precisando. E aí, olha, ela disse, olha, estou muito mais leve agora, mais tranquila. Amém. Quando eu fico nervosa, eu não consigo almoçar, mas agora deu até fome, vou Amém. até almoçar. Eu disse, amém. Eu disse, deixa eu lhe dar um abraço. Ela disse, se você não me pedisse, eu ia pedir esse abraço. Amém. E aí eu dei um abraço nela, ela disse, estou saindo agora da nossa conversa muito mais leve. Então, irmãos, o que era para ser uma conversa só de trabalho, só para tratar das coisas que eu precisava entregar para ela, acabou sendo muito mais um momento dela ali de ter uma tranquilidade, uma paz no dia, por coisas simples, irmãos. Dúvidas que ela tinha acerca da igreja, mas que sabia que ali poderia conversar comigo, via que eu dava um testemunho. Porque se eu fosse uma pessoa que dissesse, eu sou cristã, mas não desse um testemunho dentro do ambiente de trabalho, ela não ia vir me perguntar isso. Não tem esse outro coordenador que é mais próximo a ela do que uma professora? Ela podia perguntar outras coisas para ele também. E não estou dizendo com isso que ele não dá testemunho, mas coisas assim, básicas do dia a dia. E ela abriu ali, né, esse momento para eu poder conversar com ela. E foi muito gratificante, tanto de ver o quanto as pessoas não têm noção do que nós estamos fazendo aqui e falam e criticam muitas vezes sem saber quem somos, só por ouvir alguma coisa na mídia e já considera que todos são daquele mesmo jeito. Eles não sabem o que é dizimar, não sabem o que é louvar, não sabem. Você ainda está aí? Se você ainda está aí, reage aí, por favor. Vai tirando aí um print, vai marcando nas redes sociais, vai fazendo esse coraçãozinho subir. Eu quero ver esses coraçõezinhos aí subir, porque uma coisa, um testemunho desse aquece o coração, gente. Se não aquecer o seu, eu nem sei, eu nem sabia desse testemunho, né? Dessa situação. E me leva a pensar na responsabilidade que nós cristãos temos do chamado. O Senhor nos chamou para ir pregar o evangelho a toda criatura. Para irmos pregar o evangelho a toda criatura. O chamado é para todo mundo. O chamado não é só para mim, o chamado é para todo mundo. O chamado não é só para o pastor. E onde eu e você estivermos, nós temos que fazer valer esse chamado. Nós temos que falar. De uma forma ou de outra, a gente tem que falar. Então, se alguém ainda não conhece a dinâmica de uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, nós precisamos ser essa voz. Nós precisamos sair das quatro paredes ou, quando estamos fora das quatro paredes do templo, testemunhar, sim. Testemunhar em todo canto. Eu vi aqui testemunhos de irmãs nossas que disseram aqui que tem situações, festas no seu ambiente de trabalho, tempos festivos, que as pessoas, os chefes, os coordenadores, já não a chamam. Porque a religião de fulano é diferente. Sim, nós temos que ser respeitados, mas não por imposição, mas pela fé. Eles nos respeitam pela nossa postura, pela fé. E o que é mais importante, nós pregamos a um Jesus vivo, um Espírito Santo real, que consola, que conforta,
que consagra as vidas das pessoas a Deus, né, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha, a minha e a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade, especificamente falando, no ambiente de trabalho, fora da casa do Senhor, na igreja, no seu lar, na sua família, na sua vizinhança, nos outros temas que nós vamos ter lá para frente. Fica aí aguardando, o próximo tema é bem intrigante. O da semana que vem, de quinta-feira que vem, é bem intrigante. Eu estava aqui a comentar com algumas pessoas. Mas a responsabilidade que nós temos de falar quem é Jesus. O que nós estamos fazendo aqui? Não tem imagens na casa do Senhor, nesse templo de oração, nessa casa de oração. E vocês estão fazendo lá o quê? Nós temos que fazer isso. Essa semana, ao vir para cá, no dia da vigília, parei na porta de casa, as minhas netas estavam com... 2 netas nossas estavam dentro do carro e pararam para falar com umas vizinhas que estavam sentadas à porta. Fulana, aquela alegria das crianças com a vizinha. Eram 3 mulheres sentadas. E o Senhor me falava claramente, enquanto ali eu compartilhava alguma coisa com elas, o Senhor me falava claramente o quanto elas precisam ouvir de Jesus Cristo. E o Senhor me mostrou o dia em que eu vou estar sentada com elas, ao redor daquela roda de conversa, falando de Jesus Cristo. Então, Deus está preparando esse momento, essa oportunidade, para pessoas ouvirem falar de Jesus, o que é que nós vamos fazer lá. E o que é que nós fazemos aqui. E quando saímos de lá, né, nos despedimos para vir para a vigília, aí a minha neta mais velha, a Liz, disse, tchau, vou para a vigília, vou orar. Aí ela disse, a mulher disse, uma daquelas mulheres disse, ore por mim. Ela disse, eu vou orar. Eles acham e sabem que a gente só ora aqui. A gente faz muito mais, a gente adora, a gente louva. Não se louva as músicas que eu e você não permitimos ouvir no rádio do nosso carro, na nossa casa. Não vou parar, não vou perder o meu tempo. Eu não sei muito de música, não sei nada. Mas tem agora um negócio aí, ninguém entende o que como está falando. E tem um outro, queridos, não é para criticar, não, é só para a gente rir um pouco. Fui no supermercado esses dias, Ana e irmãos, fui no supermercado esse dia, tem um tal de um Gomes. Você já imagina o primeiro nome do homem? Que raiva que me deu daquele negócio. Eu digo, esse homem está com problema. Que música chata. Que negócio chato. E aí eu vi na internet que o segundo neném dele nasceu, sei lá. Você já deve saber, né, quem é. Não é contra a pessoa. É contra aquilo que ele fala, que ele canta. São músicas que hoje em dia você não ouve ao lado de uma criança. Não sei especificamente desse homem, que eu nem conheço todas as músicas. Eu só me enjoei durante toda a feira e ficar ouvindo aquele homem repetindo aquelas músicas desagradáveis. Eu me enjoei. Eu digo, que música chata. Mas um louvor a Deus não tem chatice. Não tem mesmice. É a Deus que nós estamos louvando. Nós estamos enviando a Deus o nosso melhor, a nossa adoração. E já você vai ouvir uma adoração ao Senhor. Mas antes de terminarmos, porque realmente a gente está já terminando, eu preciso compartilhar 2 textos com você. Eu só estou dizendo assim, nós estamos terminando, porque eu quero ver você reagir aqui. Você precisa reagir, você não vai deixar a gente aqui só, né? Ontem a diaconisa Cris estava parada, quieta, disse, mulher, reage, se anima, se alegra. E a minha voz ontem não estava nada legal, hoje ela já está melhorzinha. Estou dando vontade de dar glória a Deus aqui, irmãos. Olha, queridos, olha, Ana, sobre um versículo que Deus colocou no início de todo esse projeto, todo esse propósito. Acompanha aí comigo, por favor. E você, se tiver com a Bíblia aberta, abra em Provérbios 16:3, por favor. E tem tudo a ver com o seu testemunho. A cada episódio, o Senhor nos permite lembrar de alguns versículos que têm a ver com aquele tema, acredito eu. E quando eu vou lá confirmar, realmente tem tudo a ver. Toda a palavra de Deus é conectada, queridos. Todo esse testemunho que Ana deu, especialmente esse que ela foi para fora do país, se aplica muito bem em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você consegue imaginar quão forte é essa palavra? Consagre, ore, clame, creia, confie, entregue. Senhor, os meus planos são teus. Eu não quero sonhar sozinho. Eu não quero sonhar sozinha. Estão nas tuas mãos os meus sonhos.
Eu desejo ir para esse lugar. Eu desejo fazer isso. Se for da vontade de Deus, irmãos, tenha certeza, seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Que isso se aplique à sua vida. Que isso se aplique e continue se aplicando à sua vida, Ana Regina. Amém. Isso se aplica à sua vida, meu irmão, minha irmã. E por mais, o último versículo da noite, digamos assim, Efésios 6, 7 e 8, acompanha aí comigo. Efésios 6, de 7 a 8, diz assim: servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Se você trabalha, se você tem um ambiente de trabalho, você convive num ambiente de trabalho, onde quer que seja, mas você não vive só. Você tem um líder, você tem um chefe, você tem um patrão, você tem um diretor, você tem alguém acima de você, você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um líder de departamento, você tem um diácono, você tem alguém acima de você que conduz, que lidera. O Senhor nos lembra esse texto. Sirva de boa vontade. Sirva com coração ao Senhor. E não como se fosse somente aos homens. Sabendo que cada um de nós receberemos do Senhor toda a recompensa, todo o bem que fizermos. Sejamos servos de Deus ou sejamos livres. Sejamos servos de um emprego, de um trabalho, de um chefe, ou sejamos livres. O Senhor nos lembra essa noite que servir a Ele é um chamado. Nós temos um chamado. E eu gostaria muito que a Ana louvasse ao Senhor. Que ela louvasse a Deus com algo que eu sei que toca no coração de Deus. Eu não sei como você, queria muito que, de repente, essa sua colega de trabalho, essa sua líder, estivesse ouvindo ou pudesse ouvir esse testemunho depois. Ou tivesse mais ainda, né? A oportunidade de vir aqui na casa do Senhor e ouvir o Senhor ministrar. E ouvir a ministração do louvor ao Senhor. Como é que nós louvamos a Deus, se não pela bondade e pela misericórdia? Por que não louvar a Ele? Porque a bondade de Deus, ela é tremenda. Ele nos livra de tantas situações desagradáveis. Quantas vezes Deus tem te livrado? Manda aí as tuas perguntas. Se você tem uma equipe aqui esperando as suas perguntas, os seus comentários para trazer para nós. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, você que pode, você que quer, comenta aí alguma coisa. Reage, interage. Bota esse coraçãozinho aí para reagir. Quando nós enfrentamos dificuldades no nosso ambiente de trabalho, especificamente falando hoje, e nós contamos com a bondade de Deus, nós contamos com a alegria de Deus, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, nós o louvamos. Nós o louvamos. E é interessante alguém não saber o que é louvar. Louvar é adorar. Louvar é dizer que só Ele é digno de ser louvado. Nós não louvamos ao sol. Tem gente que louva ao sol. O sol amanhece, louvado seja o sol. Louvado seja Deus pelo sol. Há uma grande diferença. Tem gente que louva a coisas, a objetos inanimados. Nós louvamos ao Deus vivo. Louvar a Ele porque Ele é bom. Louvar a Ele porque Ele realiza os nossos sonhos. Ele faz os nossos planos serem bem-sucedidos. E eu amo um determinado louvor. Amo todos, né? Mas esse fala forte comigo. Forte, forte mesmo. Enquanto você reage e conversa, nós vamos louvar a Deus. E ele começa dizendo: te amo, Deus. Como é que você começa falando: eu te amo, Deus? Nós dizemos te amo um para o outro. Nós dizemos te amo para um filho, para um marido, para outras pessoas, mas e para Deus? Quantas vezes você disse a Deus: te amo, Senhor? Eu te amo, Senhor. Nossas netas dizem: qualquer coisa, qualquer bondade que a gente faça, qualquer coisa que a gente reaja, que a gente ofereça, elas estão acostumadas a dizer: eu te amo, vó.
Marina, esses dias, dizendo, me viu muito agitada dentro de casa, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu senti ela pertinho de mim, como uma sombra. E eu parei e disse, o que foi, vó? Ela disse, nada. Ô, vó, eu te amo. Aquilo ali desmonta você. A Lisa, a Aurora, os outros netinhos da igreja. Te amo, vó. Por coisas que você faz, por um carinho que você dá. Mas e eu e você? No nosso ambiente de trabalho, na segunda-feira, que muitos detestam, né? E quantas vezes você e aos nossos irmãos, porventura, passaram por desgastes de ter que voltar àquele trabalho que não está muito satisfeito. E quando chega a segunda-feira, pensa, vou de novo para lá. Mas tão bom é quando a gente, antes de sentir isso, ou esse sentimento tão desagradável, nós adultos dizemos ao Senhor, antes de tudo, eu te amo, Deus. E é porque eu te amo e tu és bom e misericordioso que eu vou enfrentar todas as batalhas na nossa frente. Então, se for possível, um pouquinho, nos presenteie, nos abençoe com um pouquinho desse louvor que glorifica o nome do Senhor. E se você está do outro lado e pode, adore ao Senhor. Está vendo porque isso é um culto? Quem ora, ora. Quem louva, louva. A mesa cura, a intercessora ora, a ministra do louvor também louva. E assim nós vamos cultuando a Deus nos chamadas para servir. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Você pode declarar aí conosco, dizer que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode dizer que essa bondade vai te seguir em todos os momentos? Diante de tudo que nós falamos aqui hoje, a gente pode ver que à medida que nós servimos ao Senhor e estamos nos pés dEle, a bondade dEle nos acompanha. Você pode declarar isso? Dizer: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que tu és grande, bom, maravilhoso, misericordioso. Bom é cantar louvores ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor em todo tempo, em qualquer lugar. Obrigada pelas aberturas que o Senhor tem nos dado, tem dado à tua serva, aos teus servos que nos ouvem, a todos que vão ouvir esse testemunho outras vezes. Nos dado oportunidades de pregar o teu evangelho, de demonstrar o amor de Deus, o louvor ao Senhor. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos deixou ser mais escravos, o Senhor já nos libertou. Então não podemos ser escravos do medo, não podemos ser escravos de uma escala, não podemos ser escravos de líderes, de chefes, carrascos, déspotas, apóstatas. Não, Senhor, mas nos dá condições de viver a plenitude de Deus, ainda no nosso trabalho, com aquele cliente, com aquele patrão, com aquela pessoa que zomba da nossa fé, que nós possamos ser homens e mulheres totalmente convertidos no linguajar, no falar, no agir com essas pessoas. Senhor, ensina-nos a amar uns aos outros e não amar só quem convive conosco, quem já são amados por nós, mas amar quem nos odeia, mas amar quem nos xinga, amar quem não nos conhece, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós te amamos, como a tua serva louvou neste momento junto com toda a tua igreja. Nós te amamos, nós começamos dizendo: te amo, Deus. Nós te amamos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui obedecendo a tua palavra, obedecendo este propósito de sentarmos à mesa, aguardando aquele grande dia onde sentaremos à mesa principal com o Senhor Jesus. Estamos vigiando, estamos nos preparando. O noivo virá, o noivo chegará para cearmos conosco e ele vai nos servir. Naquela grande ceia o Senhor vai nos servir. Então hoje, Senhor, nós estamos aqui servindo uns aos outros, umas às outras. A tua serva veio nos servir com tantos testemunhos fortes, com tantas experiências contigo. Nós estamos servindo aos nossos irmãos e irmãs que estão do outro lado, ouvindo. Os nossos irmãos aqui ao redor estão servindo ao Senhor. Mas um dia o Senhor virá e nos servirá, Senhor. Nós seremos servidos da tua glória, da tua presença, da tua bondade real, do teu amor incondicional. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Ana. Suas considerações finais para quem nos ouve em nome de Jesus. Irmãs, eu nem sabia qual seria o versículo que estaria aqui. Eu havia, quando eu soube, né, e que iria falar sobre o serviço no trabalho, eu tinha pego em Colossenses. Não sei se vai dar para ver aí, eu acho que vai dar. A minha Bíblia está toda marcada em Colossenses. A gente teve um estudo aqui na igreja sobre o livro de Colossenses para os diáconos. E quando me veio exatamente esse trecho, né, que é praticamente o mesmo aqui de Efésios, sim, que foi falado, né, o apóstolo Paulo trazendo para a gente. Mas eu vou trazer porque foi como Deus ali tocou no meu coração, como Deus falou comigo, que ele começa em Colossenses capítulo 3,
no versículo 22 fala: servos, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, a senhora havia perguntado um conselho. Eu acho que nada melhor do que esse texto para deixar como conselho. É um serviço terreno? É um serviço terreno. Mas aqui já está dizendo que nós precisamos servir e trabalhar como se estivéssemos em serviço do Senhor, porque é a Ele que nós estamos servindo, independente do local. E por isso também no começo eu falei, não tem diferença da pessoa que está na igreja da pessoa que está lá fora. Tem que ser a mesma pessoa, a mesma personalidade, as mesmas características, porque somos servos em primeiro lugar. Então, o maior conselho é realmente que nós pensemos no nosso serviço, que nós estamos entregando o nosso melhor ao nosso Deus. E as adversidades vão vir, as dificuldades, os problemas, eles chegam independente da área que nós estejamos. Vão chegar se a gente estiver em casa, vão chegar se a gente estiver na igreja, vão chegar em qualquer ambiente que nós estejamos. Estamos lidando com outras pessoas. Sempre vai ter alguma dificuldade, mas que na nossa mente nós estejamos servindo ao Senhor, para que nosso coração esteja aberto para dar o nosso melhor. Independente de ter alguém olhando, de não ter alguém olhando. Porque quando forem lhe olhar, vão perceber que você está forçando ali só para fazer o certo porque está sendo vigiado, digamos assim. Sim. Mas que o Senhor seja o centro de tudo da nossa vida. Porque com Ele tudo vai bem. E a recompensa vem dele. Então é a Ele que nós estamos servindo, independente do local. Então, por mais que seja servindo no trabalho secular, nós também estamos servindo ao Senhor ali naquele lugar. Não deixamos de servir a Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. E nós precisamos ter essa consciência. Muitas vezes a gente não pensa assim. E está aqui, mais de um texto. A pastora leu em Efésios, eu li em Colossenses. Não foi uma vez só que foi deixado para nós pensarmos que estamos servindo ao Senhor. Então, que a gente possa realmente lembrar disso. E que na segunda-feira a gente não diga, poxa, mais uma segunda-feira, ai meu Deus, mas que, graças a Deus, mais um dia que eu posso servir ao Senhor, independente da posição que eu esteja. Eu posso servir ao Senhor em qualquer área de trabalho, porque nós estamos lidando com pessoas, e pessoas precisam. O povo está sedento. Amém. As pessoas não sabem, não conhecem, e só estão esperando um pouquinho de oportunidade para nos perguntar, ou que a gente abra e fale, né? Então, que nós realmente tenhamos isso em mente, que nós falemos mais, nos abramos as nossas bocas realmente para falar do Senhor, não especificamente só falar e pregar, mas que as nossas ações falem dele, que as nossas ações sejam corretas, sejam justas em todo o tempo, e aí tudo nos vai bem. Você entende que isso é evangelístico? O chamado para servir, para ir, é evangelístico. Nós somos chamados para divulgar o nome do Senhor Jesus, para pregar o nome do Senhor Jesus. Então prega no teu trabalho, prega no teu ambiente de trabalho. Seja você um evangelista, um pregador do evangelho. Você não precisa de cargo nem título para fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Se você nos ouve e porventura não está servindo ao Senhor em todas as áreas, na igreja, você está, como se costuma dizer, afastado do Senhor. Este é um convite para você tomar uma posição, uma postura, uma decisão. Você ouviu o que nós lemos no início, Jesus está às portas e está bem pertinho de chegar. E um dia nós, os que estão com os nomes escritos no livro da vida, nós sentaremos à mesa com ele. Os que não estão com o nome naquele grande livro, lá não sentarão, lá nem chegarão. Isso é grave, é sério. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o mesmo Espírito Santo nos convença a todos da nossa responsabilidade, do nosso chamado
para servir também na área de trabalho. Não amaldiçoa teu trabalho, abençoa. Não abre a tua boca para amaldiçoar, mas para abençoar, como foi bem falado aqui. E eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Passamos do horário, mas estamos tão felizes. A nossa vontade é continuar mais tempo, mas sabemos que tudo tem um tempo. Obrigada a você que está conosco, você que está conosco desde o início, você que, como disse ontem, está com a nossa família, sentindo a nossa dor, passando por esse momento conosco, esperando com calma e paciência. Servir ao Senhor com o coração sangrando também faz parte do chamado, porque nós confiamos no Deus que nos chamou. Se Ele nos chamou e Ele nos chamou, nós dizemos a Ele em qualquer circunstância: eis-nos aqui. Só aqui, para que isso esteja acontecendo, está toda uma família envolvida em uma dor, mas dizendo: eu preciso continuar servindo ao Senhor. E por estarmos sofrendo, nós confiamos no Deus que cura e sara todas as dores, e que tem propósitos, e que tem tempo determinado para todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, viva o tempo e o propósito de Deus. Viva o chamado de Deus. Para alguns é pesado, para nós é um privilégio. É gratificante servir ao Senhor. Estamos terminando. Obrigada, Ana Regina. Daqui a pouco vou ver os seus comentários. Ainda não conseguimos deixar os comentários gravados a cada gravação, mas vai ficar gravado. Então, tem aí uma posição que a gente vai ficar para você tirar uma última foto. Pastor, e para que isso? Para você evangelizar, dizer, toda quarta, toda quinta, algumas quintas, tem umas mulheres lá sentadas conversando sobre o Senhor, e quem sabe isso vai te ajudar. Então, faz isso, tira uma foto nossa aqui, faz um print, né? Uma foto, tira um print disso aqui, desse momento, desse ambiente de adoração, marca a comunidade do Deus Vivo, envia para quantas pessoas você queira o link. Se você está conosco também nesse propósito de montarmos um estúdio para que possamos profissionalizar, digamos assim, ter um ambiente melhor, livre de ruídos, de uma boa iluminação, nos ajuda. Está aí o QR Code, não importa a sua contribuição, seja qual for, pode ser a da viúva, pode ser grande, pode ser pequena, não importa. Só se você fizer assim, Deus toca no teu coração para você fazer, bota chamadas para servir. Se for um Pix, se for isso, se for aquilo, chamadas para servir. Saberemos, a tesouraria da igreja vai saber para onde designar este valor. E nós estamos imbuídos em divulgar a palavra do Senhor, usando esse meio de comunicação, fazendo com o que o Senhor nos chamou para fazer também. Nós fazemos aqui e nós queremos sair também, portas afora, pregando o Evangelho. Obrigada a você que ainda está aí. Obrigada, Ana Regina, mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui nos bastidores. Ao Lucas, que está aqui no teclado. Vocês estão ouvindo aí? Que som maravilhoso, né? Teclado. Menino, vai para lá, vai para cá, toca em todo canto. Multitarefas. Multitarefas. A Deus seja honra e glória e louvor. Nós vamos encerrar dando glórias a Deus. Eu quero alegria nesse final. Seja alegre, seja feliz. Alegre-se. Alegrai-vos, mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E mais um pouquinho deste louvor para adorarmos ao Senhor. Enquanto ela louva, eu vejo você e o que você escreveu e você adora em nome de Jesus. Um beijo. Fica com Deus. Em nome de Jesus. A bondade me seguirá. Aleluia. Me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Jesus. Em todo tempo. Obrigada, tu Senhor. és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
agora em inglês. Muda a chave. All my life you have aleluia. been so, so good. With every breath that I am able, well, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, well, I will sing of the goodness of God. Well, I will sing of the goodness of God. Amém. Tchau, meu povo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Como é que diz goodbye? Tá certo. Como é que diz tchau em inglês? Goodbye, bye bye. Fiquem com Deus. Deus abençoe.